Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon. E hoje vamos ver o item número 7 do capítulo, onde Kardec, desta vez Kardec, ele não vai trazer mais extratos do Novo Testamento, ele vai comentar sobre o tema utilidade providencial da fortuna. A fortuna ela é um recurso, e embora Jesus diga que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, isso não é um fator absoluto, um impedimento absoluto de que uma pessoa com fortuna em algum recurso, seja dinheiro ou inteligência, ou muito recurso vindo daquela, vamos dizer assim, daquela fonte, né? Não quer dizer que a pessoa está condenada a cair, mas vai exigir muito discernimento dela. Vai ser uma prova muito difícil, muito mais difícil do que a miséria, porque a miséria ou a pobreza é a porta estreita, não dá espaço para a gente ficar se espalhando. Já a porta larga, a porta da perdição, essa porta da abundância material é uma porta bem larga. E nós podemos nos confundir, nos perder, nos iludir, cair. E aí Kardec nos diz assim, esse item é um item bem grande, não sei se conseguiremos finalizá-lo hoje, mas vamos ver. Utilidade providencial da fortuna, diz Kardec. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto, à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir ou imaginar de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, então não devemos levar na questão literal, porque Jesus está nos ensinando, então a forma dele é didática. Deus, se fôssemos pensar que todos aqueles que recebem um recurso como a riqueza, este recurso seria um obstáculo absoluto, ou seja, total ao crescimento espiritual, Deus, que dispensa esse recurso, que dá esse recurso, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem recursos, ou seja, sem apelação. Pensamento que repugna a razão, ou seja, a nossa razão rejeita de forma absoluta isso. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria, pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra. Aí a dificuldade de ele poder ter essa visão moral, essa visão espiritual, muitas vezes, da riqueza. E afasta seus pensamentos do homem que recebeu a riqueza, como está presa essa riqueza aqui, na materialidade, afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem, ou seja, uma tal confusão mental de lucidez, de raciocínio, produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa que já foi pobre. Aqueles que o cuidaram, aqueles que o ajudaram, e torna-se insensível, egoísta e vão. Ou seja, na superficialidade, na materialidade. Mas do fato de tornar-se o caminho difícil, não se segue, ou seja, não se segue que o torne impossível. Ou seja, é difícil, agora de difícil para impossível vai uma distância muito grande. E não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir
como certos venenos podem desenvolver a saúde, se são empregados a propósito e com discernimento. Ou seja, é difícil? É difícil. Mas é possível sim. Muitos homens, quantos se permitirem, homens, pessoas, seres humanos, se valerem das fortunas que Deus oferece, seja em que campo for, para o seu próprio crescimento. É possível? Sim, é possível. Mas é muito difícil. Mas é possível. Não há cruz maior que o ombro. Não é? Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, aí ele vai repassar lá aquelas passagens dos outros itens, não é? Desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, disse Jesus ao jovem. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva. Ele, Jesus, não pretendia dizer que todos devemos dar todos os nossos bens e não. Aquilo ali foi para passar uma lição, no caso daquele jovem, que nós podemos transpor para nós. Vamos ouvir Kardec. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto, no caso aqui Jesus, que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço. Não, para a gente ter a salvação tem que se despojar de tudo. Não é isso que ele está dizendo. Kardec diz aqui. Mas Jesus pretendia, e pretende, né? Já estamos trazendo para o nosso hoje aqui, mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Apego, consciência pesada, 2 grandes obstáculos. Esse jovem da passagem que nós vimos, esse jovem com efeito se acreditava quite, ou seja, se acreditava muito bem, porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua diante da ideia de abandonar seus bens terrestres. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. Ou seja, eu quero sim, faço isso aqui, mas isso aí eu não faço não. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo de seu pensamento. Então, Jesus estava tratando daquele jovem, estava lendo a sua alma, estava vendo um grande limite naquele coração e trouxe lá do fundo e expôs para ele: olha aqui o que você quer, você ainda não está pronto. Foi isso que Jesus fez e faz conosco também, de forma diferente. Né? Para cada um de nós, Jesus chega e fala assim: olhe lá, você está querendo isso, mas você está pronto? Olhe lá, você diz que quer, então é isto aqui, vai lá e faz. Aí, será que vamos? Será que fazemos? Então, a proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto, ou seja, para revelar o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar o seu pai e a sua mãe, mas não tinha verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, diz Kardec, tomadas em sua acepção rigorosa, ou seja, em seu sentido rigoroso, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura. Então não podemos ser ricos, porque a riqueza, ninguém pode ser feliz, ninguém pode ter a vida eterna rico. Da mesma forma como vimos aqui no que ele falou antes. Seria um contrassenso. É a letra que mata, mas é o espírito que vivifica. Ou seja, temos que fazer a leitura espiritual da passagem. Então, voltando aqui.
A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva. Ou seja, a fortuna tem que ser abolida. Por quê? Porque ela é nociva à felicidade futura. As palavras que ele disse ao jovem: vai lá, se desfaz de todos os teus bens, vem e me segue. Se isso devesse ser levado ao pé da letra, então as fortunas seriam nocivas à conquista, não é, da vida eterna, da felicidade futura, que é a vida eterna. E como fonte de uma multidão de males na terra, e seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter. Ou seja, eu não vou trabalhar para ser rico, porque eu quero fazer coisas boas quando eu for rico, mas eu não vou trabalhar para ser rico, porque ser rico é ruim, ser rico é perdição. Não é nada disso, não é? Nós devemos ter discernimento no uso de qualquer recurso, seja ele pouco, seja 1 talento, 2 talentos ou 5 talentos. Devemos ser prudentes e atentos, cuidadosos e vigilantes, de acordo com as leis de Deus. Então, além disso, seria a condenação do trabalho que pode obter essa fortuna. Consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Ninguém mais vai trabalhar porque ser rico, ter dinheiro pode, ter dinheiro é perdição. Nada disso. Continua Kardec dizendo: se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa. Tomar-se, exatamente. Então, se a fortuna, as riquezas fazem tanto mal, não é o dinheiro em si que faz, mas aquele que usa mal o dinheiro. Então, a gente não pode amaldiçoar a coisa quando quem faz mau uso da coisa não é a coisa em si. O dinheiro não vai dar para ele mesmo o destino. Nós é que damos destino para as coisas. Nós é que escolhemos, fazemos as escolhas morais. Nós, espíritos imortais, temporariamente aqui encarnados. Nós é que fazemos as escolhas sobre os recursos que Deus nos dá. Não é? Se vamos cuidar bem da saúde ou se vamos dilapidar a nossa saúde nos vícios, nós é que decidimos, não é? Então não podemos condenar, é porque eu tinha muita saúde, não é porque eu tinha muita inteligência, não é porque eu tinha muito dinheiro. Sim, mas foi o dinheiro por si só, ou a inteligência por si só que causou a queda, ou foi o mau uso dessa inteligência ou desse dinheiro, não é? Então é o que ele diz aqui. Mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso, ruim, o que poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre, ainda dominando o mal, os nossos corações, não é? Ainda sendo dominado o nosso coração pelo mal, ou seja, pela imperfeição. O mal não é externo, o mal está em nós, porque ainda estamos no estado de imperfeição, estamos nos aprimorando. Cada vez que reencarnamos, estamos dentro desse processo de melhoria. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Claro, Deus não iria colocar, Deus não promove o mal, nem cria o mal, ele cria recursos. A imperfeição, que é o mal, está no coração do homem, não nas coisas em si, não é? Cabe ao homem dela, do recurso, extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Então, mesmo que a pessoa não consiga se valer da riqueza ainda para progredir moralmente, ela pode se valer, e se vale muito, não é? Para progredir intelectualmente. Então, nós temos pagar os melhores cursos, as melhores universidades, e aí a inteligência também se desenvolve. E sabemos que dentro da lei do progresso temos o desenvolvimento, não, o progresso da inteligência e depois o progresso moral. Como
a natureza não dá saltos, e a natureza espiritual e moral também não, e somos imortais. Às vezes parece que a coisa está indo lenta, mas somos imortais. O que é ritmo para um espírito imortal? Está indo muito rápido? Está indo muito devagar? Comparado a quê? Qual é o nosso ponto de referência? Porque o que nós temos como referência é no máximo o quê? 100 anos que passamos numa encarnação. Não é? Nós vamos parar por aqui hoje e amanhã vamos continuar nesta reflexão de Kardec sobre a utilidade providencial da riqueza, no item 7 do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, projeto 15 minutos. Amanhã estaremos de volta. Muita paz a todos.